Como por encanto de um jardim florido de rosas multicores, você abriu a pala, te serviu de manto e terra adorada, olhada das flores. Jubilosos teus filhos se veneram, porque és orgulho desse cálido sertão, de todos os sertões que no estado imperam, és tu cidade mais velho rincão. És bela e forte, rica e majestosa, ficas encravada no sertão das Alagoas. Tu és pequenina, mas és valorosa, o hino de gratidão ao Criador tu entoas. Jubilosos teus filhos se veneram, porque és orgulho deste cálido sertão, de todos os rincões que no estado imperam, és tu cidade mais velho rincão. Recebe, pois, o nosso afeto, o nosso carinho, a nossa dedicação. Entrega entre nós, mesmo filho direto, erguendo-te o altar, sempre em teu coração. Jubilosos teus filhos que veneram, porque és orgulho deste cálido sertão, de todos os rincões que no estado inteiro, és tu cidade mais velho rincão. Peço a segunda secretária, Josélia Cavalcante, faça a chamada dos vereadores. Ana Carolina Silva Queiroz, Célio Ribeiro Alves, Diego Barros dos Santos, Presente. Evandro Alves Machado, Givaneide Barbosa Alcântara, presente. João Rodrigues dos Santos Filho, Presente. José Carlos Laurentino Torres, Presente. José Cícero da Cruz, Presente. José Maciel da Silva, Presente. José Vieira Cavalcante, presente. Manuel Messias Rodrigues, Presente. Verificando o número legal, em nome de Deus e pela grandeza do nosso município, declaro aberta essa sessão ordinária. Peço à redatora de ata a fazer a leitura da ata da sessão anterior. ata da 19ª sessão ordinária da Casa Legislativa Vereador de São Matias, aos 14 dias do mês de agosto do ano de 2026, no Salão Nobre da Casa Legislativa, sob a presença do vereador Célio Ribeiro Alves. Inicialmente, o presidente em exercício pediu que todos ficassem de pé para a execução do hino do município. Para a execução do hino do município, o presidente pediu à segunda secretária da Casa, vereadora Josélia Vieira Cavalcante, para fazer a chamada dos vereadores, com pareceres seguintes: Célio Ribeiro Alves, Josélia Vieira Cavalcante, Manuel Messias Rodrigues, Evandro Alves Machado, Diego Barros dos Santos, José Cícero da Cruz, Givaneide Barbosa Alcântara, João Rodrigues dos Santos Filho, José Maciel da Silva e José Maciel da Silva. E verificando o número legal, o presidente, em nome de Deus, pela grandeza do nosso município, declarou a abertura da Câmara Municipal. Inicialmente, foi lida a ata da sessão anterior, a qual foi posta em discussão e votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Ainda no expediente, o presidente em exercício apresentou o projeto de lei de número 15, de 11 de agosto de 2026, que autoriza a doação de imóvel público ao Estado de Alagoas para fins de construção da creche municipal CRIA e da outras providências de autoria do Poder Executivo.
Pedir ao relator de atos a fazer a leitura do mesmo para conhecimento de todos. Após a leitura, o presidente em exercício encaminhou o projeto de lei número 15, de autoria do Poder Executivo, as comissões de Constituição, Justiça, Redação Final, Infraestrutura, Serviço Público, Agricultura e Meio Ambiente, Indústria, Comércio e Segurança Pública, para análise e posterior apreciação. Em seguida, o presidente falou que, devido ao projeto de lei acima ser de urgência, dará um intervalo à sessão de 30 minutos para que as comissões que receber o projeto possam se reunir e dar seus pareceres. Retornando os trabalhos, o presidente apresentou para leitura e votação o parecer em conjunto das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Infraestrutura, Serviço Público, Agricultura e Meio Ambiente, Indústria, Comércio e Segurança Pública, referente ao projeto de lei do número 15, de autoria do Poder Executivo. Pedindo ao relator de atos a fazer a leitura do mesmo para conhecimento de todos. Após a leitura, o presidente colocou o parecer em discussão e votação. Consultado plenário, declarou o parecer da comissão em conjunto aprovado por unanimidade, referente ao projeto de lei número 15, aprovado por 8 votos a favor e 1 contra do vereador Diego Barros. Em seguida, apresentou o projeto de decreto legislativo número 2, que concede o título de cidadão honorário do município de Olho d'Água das Flores ao senhor Alberto Carlos de Aguiar Antunes, de autoria do vereador Evandro Alves Machado. Pediu ao relator de atos a fazer a leitura do mesmo para conhecimento de todos. Após a leitura, o presidente encaminhou o projeto de decreto legislativo número 2, de autoria do vereador Evandro Machado, à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, para análise e posterior apreciação. A seguir, apresentou 6 indicações, já de número 33 de 2026, que solicitou ao Executivo que envie projeto de lei a esta Casa, instituindo programa de fornecimento excepcional de medicamentos por farmácias credenciadas, nos casos de indisponibilidade temporária de medicamentos na farmácia municipal. A de número 34, que solicitou do Executivo que realize estudos e adote providências necessárias para a criação do Programa Municipal Banco Solidário de Materiais de Construção. E a de número 35, de 2026, que ele solicitou do Executivo estudos para garantir o pagamento do 13º salário aos servidores contratados. As 3 indicações acima, de autoria do vereador Diego Barros dos Santos. A de número 36 de 2026, que solicitou ao DR a implantação do redutor de velocidade na rodovia L130. A de número 37 de 2026, que solicitou a revitalização da Praça da Independência, ambas de autoria da vereadora Ana Carolina Silva Queiroz. E a de número 38 de 2026, que solicitou a construção de uma praça pública com academia ao ar livre no sítio Guarani, de autoria do vereador José Maciel da Silva. Pedindo a relator de a fazer a leitura para o conhecimento de todos. Na ordem do dia, o presidente em exercício colocou em discussão e depois em votação o projeto de lei número 15, de 11 de agosto de 2026, de autoria do Poder Executivo. Consultado o plenário, declarou o projeto de lei número 15, de autoria do Poder Executivo, aprovado por 8 votos a favor e 1 contra do vereador Diego Barros. Dando continuidade, o presidente colocou em discussão e depois em votação as indicações de número 33, 34 e 35 de 2026, de autoria do vereador Diego Barros. Consultado o plenário, declarou as indicações 33, 34 e 35 de 2026, de autoria do vereador Diego Barros, aprovado por unanimidade dos presentes. A seguir, colocou em discussão e depois em votação as indicações de número 36 e 37 de 2026, de autoria da vereadora Ana Carolina. Consultado o plenário, declarou as indicações 36 e 37 da vereadora Carol, aprovadas por unanimidade. Continuando, colocou em discussão e depois em votação a indicação de número 38, de autoria do vereador José Maciel. Consultado o plenário, declarou a indicação 38 de 2026 do vereador José Maciel, aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria sujeita à delação do plenário, o presidente em exercício agradeceu a presença de todos da sessão e, em nome de Deus, pela grandeza do nosso município, declarou a encerração da Câmara Municipal. E para constar, eu, Rosana Sata, relator de atos da Câmara Municipal, lavei a apresentar a ser assinada por mim e pelos vereadores que a aprovam. Sala das Sessões da Casa Legislativa, vereador de São Matias. Aos 14 de agosto de 2026. Após a leitura, eu coloco em discussão e depois em votação. Tá. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Vereadora Josélia Cavalcante. Aprovo. Vereador Evandro Machado. Aprovo, presidente. Vereador Diego de Maguila. Aprovo, senhor presidente. Vereador Cícero Cruz. Aprovo. Vereadora Leia Barbosa.
Vereadora Carol Queiroz. Aprovo. Vereador Vigão. Aprovo, sim, senhor presidente. Vereador Bebé de Pedro Zequinha. Aprovo. Vereador Manuel Messias. Aprovo. Declara a ata aprovada por unanimidade. Ainda do expediente, apresenta um projeto de lei de número 16, de 18 de agosto de 2026, de autoria do Poder Executivo. Peço à redatora de ata a fazer a leitura do mesmo para conhecimento de todos. Projeto de lei de número 16, de 18 de agosto de 2026, que revoga a lei municipal 1067, de 26 de maio de 2026, e altera disposições da lei municipal 668, de 30 de setembro de 2011, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreira e remuneração da rede pública municipal de ensino, de Olho d'Água das Flores e da outras providências, de autoria do Poder Executivo. Após a leitura, encaminho o projeto de lei de número 16/2026, de autoria do Poder Executivo às comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Fiscalização, Educação e Saúde, Assistência Social e Previdência, para análise posterior à apresentação. Devido à urgência do projeto, darei o intervalo o tempo necessário para que as comissões se reúnam. Eu já de antemão quero agradecer a todos os nobres colegas vereadores que compareceram ao chamado dessa presidência ontem para uma reunião onde discutimos já esse projeto que está entrando na casa hoje, pela urgência dele. E de antemão já agradeço a todos que compareceram e aqueles que não puderam vir, mas justificaram sua ausência. Então, darei mais um prazo necessário para que as comissões deem os seus pareceres e a gente retorne a esta casa para que seja aprovado ou reprovado ainda nessa sessão. Suspendo a sessão.
Nobres vereadores, para que damos continuidade à sessão. Senhor presidente, pela ordem, eu queria me inscrever para as explicações pessoais. Vereador Diego inscrito, vereadora Léa Barbosa, vereador Bebeto Pedro Zequinha. Quem mais aí? Vai falar não, Cícero? Nem no projeto, que fique não. Vai falar. Quem vai usar da palavra? Convido os novos colegas vereadores para darmos continuidade à sessão. Retornando aos trabalhos, apresento o parecer em conjunto das comissões acima citadas, referente ao projeto de lei de número 16/2026, de autoria do Poder Executivo. Peço à redatora de ata que faça a leitura do parecer para conhecimento de todos. Parecer em conjunto das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Fiscalização e de Educação, Saúde, Assistência Social e Previdência. Relatório, trata-se do projeto de lei número 16, de 18 de agosto de 2026, que revoga a Lei Municipal 1067, de 26 de maio de 2026, e altera disposições na Lei Municipal 668, de 30 de setembro de 2011, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreiras e remuneração da rede pública municipal de ensino de Olho d'Água das Flores e da outras providências. Da análise, essa adequação é necessária para fins de atualização do plano de cargos, carreiras e remuneração da rede municipal de ensino, face ao decurso do tempo, levando em consideração que a lei municipal vigente conta com 15 anos sem que houvesse qualquer atualização. No contexto, em razão da medida provisória 1334/2026, que trata da atualização do piso salarial dos professores e professoras da educação básica pública, de modo que atualizar a fórmula do cálculo do piso, considerando a inflação e a variação da receita do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Então, diante da relevância da matéria devidamente demonstrada, é que as comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Fiscalização, Educação, Saúde, Assistência Social e Previdência, através de seus membros, após ampla análise, observou que o projeto reveste de boa forma legal, jurídico, seguindo as exigências regimentais, bem como possui boa técnica legislativa. Mediante o que foi analisado, emitir o presente parecer favorável ao projeto de lei. Do voto, portanto, depois de sua tramitação deliberada ao projeto, decidiram indicar ao plenário por sua aprovação. Sala de reuniões, 20 de agosto de 2026. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, João Rodrigues dos Santos Filho, presidente, José Marcelo da Silva, relator, José Cícero da Cruz, membro. Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social e Previdência, Diego Barros dos Santos, presidente, Josélia Vieira Cavalcante, relatora, Evandro Alves Machado, membro. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, Josélia Vieira Cavalcante, presidente, Manuel Messias Rodrigues, relator, Evandro Alves Machado, membro. Após a leitura, eu coloco o parecer em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Vereadora Josélia Cavalcante. Aprovo. Vereador Evandro Machado. Aprovo, presidente. Vereador Diego de Maguila. Aprovo, sim, senhor presidente. Vereador Cícero Cruz. Aprovado. Vereadora Léa Barbosa. Aprovo.
Vereadora Carol Queiroz. Aprovo sim, presidente. Vereador Digão. Aprovo sim, senhor presidente. Vereador Bebé de Pedro Zequinha. Aprovo. Vereador Manuel Messias. Aprovo. Consultado o plenário, declaro o parecer aprovado. Em seguida, eu coloco em discussão e depois em votação o parecer referente ao projeto de decreto legislativo de número 2/2026, de autoria do vereador Evandro Machado. Em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Vereadora Josélia Cavalcante. Aprovo. Vereador Diego de Maguila. Aprovo, senhor presidente. Vereador Cícero Cruz. Aprovado. Vereadora Léa Barbosa. Aprovo. Vereadora Carol Queiroz. Aprovo. Vereador Digão. Aprovo. Vereador Bebé de Pedro Zequinha. Aprovo. Vereador Manuel Messias. Aprovo. Declaro o parecer aprovado. Continuando, apresento dois projetos de lei. O de número 6/2026, de minha autoria, e o de número 7/2026, de autoria do vereador Evandro Machado. Peço à redatora de ata a fazer a leitura dos mesmos para conhecimento de todos. Projeto de lei de número 6/2026, de 9 de julho de 2026, que dispõe sobre a denominação de vias públicas localizadas no bairro Areado, no município de Olho d'Água das Flores, Alagoas, e da outras providências. A Câmara Municipal de Olho d'Água das Flores, do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais. Artigo 1º. Fica denominada de Rua Abelardo José Belinho a via pública identificada como Rua Projetada A, localizada no bairro Areado, transversal com a Rua Eliezer Farias, no município de Olho d'Água das Flores. Artigo 2º. Fica denominada de Rua Maria das Neves Ferreira de Andrade, mãe do Padre Damião, a via pública identificada como Rua Projetada B, localizada no bairro Areado, transversal com a Rua Eliezer Farias, no município de Olho d'Água das Flores. Artigo 3º. Fica denominada de Rua José Gomes da Silva, Zé Lambreta, a via pública identificada como Rua Projetada C, localizada no bairro Areado, transversal com a Rua Eliezer Farias, no município de Olho d'Água das Flores. Artigo 4º. Compete ao Poder Executivo Municipal, por meio do órgão competente, primeiro, promover a identificação de vias mediante a instalação das respectivas placas. 2. Proceder às atualizações necessárias junto aos órgãos públicos, empresas concessionárias de serviços públicos, como Correios e demais entidades competentes. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta da dotação orçamentária própria. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de publicação. 9 de julho de 2026, José Carlos Laurentino Torres, vereador. Justificativa. O presente projeto de lei tem como por finalidade denominar oficialmente 3 vias públicas localizadas no bairro Areado, transversal com a Rua Eliezer Farias, prestando justa homenagem a cidadãos que contribuíram significativamente para a história e o desenvolvimento social do município de Olho d'Água das Flores. A Rua Projetada A receberá o nome de Abelardo José Belinho, cidadão conhecido por sua convivência comunitária, amizade e relevante serviço prestado à população, deixando um legado de respeito e dedicação. A Rua Projetada B passará a denominar-se Maria das Neves Ferreira de Andrade, mãe do Padre Damião, em reconhecimento à sua importância para a comunidade e por sua trajetória de exemplo, dedicação à família e os valores cristãos, sendo lembrada também por ser mãe do Padre Damião, figura de grande relevância religiosa e social para o município. A Rua Projetada C receberá a denominação de José Gomes da Silva, o Zé Lambreta, personalidade bastante conhecida e estimada pela população, cuja história de trabalho, amizade e contribuição para o desenvolvimento da comunidade merece ser perpetuada na memória do povo olhodaguense. A denominação oficial das vias públicas atende os interesses públicos, facilita a identificação dos logradouros pelos moradores, pelos serviços de entrega, órgãos públicos e concessionários, além de preservar a memória daqueles que contribuíram para a construção da história do município.
Diante da relevância da matéria, solicito o apoio dos novos vereadores para sua aprovação. José Carlos Laurentino Torres, vereador. Projeto de lei de número 7, de 19 de agosto de 2026, que denomina de Ginásio de Esporte Mestre Tadeu, o Tadeu Antônio dos Santos, o ginásio de esporte que está sendo construído no sítio Gato, zona rural do município de Olho das Flores, do estado de Alagoas. O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresenta a esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Artigo 1º, fica denominada de Ginásio de Esporte Mestre Tadeu, o Tadeu Antônio dos Santos, o ginásio de esporte que está sendo construído no sítio Gato, zona rural do município de Olho das Flores. Artigo 2º, a denominação de que trata-se esta lei tem por finalidade homenagear Tadeu Antônio dos Santos, conhecido popularmente como Mestre Tadeu, reconhecendo sua contribuição para a comunidade, especialmente por sua dedicação ao esporte, à formação de jovens e à promoção da convivência comunitária. Artigo 3º, o Poder Executivo Municipal providenciará a instalação de placa indicativa com a denominação oficial do equipamento público, contendo preferencialmente a seguinte descrição: Ginásio de Esporte Mestre Tadeu, o Tadeu Antônio dos Santos. Artigo 4º, a denominação estabelecida por esta lei deverá constar nos registros, cadastros, documentos oficiais, matérias de divulgação e demais referências relacionadas ao referido equipamento público municipal. Artigo 5º, as despesas decorrentes dessa execução desta lei correrão por conta da dotação orçamentária própria e suplementada se necessário. Artigo 6º, essa lei entra em vigor na data de publicação. 19 de agosto de 2026, Evandro Alves Machado, vereador. Justificativa. A presente preposição nasce do desejo de preservar a memória de um homem cuja história se confunde com a própria história da comunidade do Sítio Gato e, de maneira muito especial, com a história do futebol daquela localidade. Tadeu Antônio dos Santos, conhecido carinhosamente como Mestre Tadeu, nasceu em 28 de outubro de 1933, filho de Antônio Vicente de Paula e Angélica Maria de Jesus. Constituiu sua família ao lado de sua esposa, Dona Alzira Alcântara dos Santos, com quem compartilhou sua vida e formou uma família de 8 filhos: Val, Teto, José, Edna, Edivandira, Elânia, Edilânia e Eliene. Mestre Tadeu, entretanto, deixou sua marca não somente no seio de sua família. Sua história também está intimamente ligada ao esporte e à vida comunitária do Sítio Gato. Foi jogador, é uma das lideranças do Cruz do Ouro, tradicional equipe de futebol daquela comunidade, fundada há 80 anos por Adalto Neves. Ao longo de 8 décadas, o Cruz de Ouro tornou-se muito mais do que um simples time de futebol. Transformou-se em símbolo de identidade do Sítio Gato, despertando paixão, orgulho e admiração em sucessivas gerações de moradores. O clube participou de inúmeros torneios e conquistou diversos títulos, tornando-se uma equipe amada e admirada pela população, que acompanhava suas partidas e celebrava suas conquistas como verdadeiros membros de confraternização comunitária. Foi nesse ambiente que Mestre Tadeu construiu parte importante de sua história. Como jogador e liderança do Cruz do Ouro, participou de uma geração que ajudou a consolidar a tradição esportiva do Sítio Gato. Ao lado do Mestre Tadeu, fizeram parte daquela memória equipes, atletas que permanecem registradas na memória da comunidade. Entre eles, o senhor Zé Ventura, Inácio, Zezinho Rodrigues, o goleiro Lourenço, Cícero Lúcio, Zé Correia, Belmírio, Délio, Zé Miguel, Tony de Firmino, Francisco Sanches, Benedito Sanches, Manuel Ferreira Machado, Daniel Felipe, Manuel Gonçalves, entre outros tantos. Cada um desses nomes representa uma parte da história do futebol do Sítio Gato. Homens que muitas vezes, com poucos recursos, encontravam no futebol uma oportunidade de celebrar a amizade, a competição, o companheirismo e o orgulho de representar sua comunidade. E entre eles estava o Mestre Tadeu. Por isso, a escolha do seu nome para denominar o Ginásio de Esporte do Gato, do Sítio Gato, possui um significativo que vai além de uma simples homenagem. O ginásio será um espaço de esporte, mas também será um espaço de memória.
será um lugar onde as novas gerações poderão praticar esporte e, ao mesmo tempo, conhecer um pouco da história daqueles que, antes delas, ajudaram a construir a identidade esportiva da comunidade. No ano em que o Cruz do Ouro completa 80 anos de existência, torna-se ainda mais símbolo reconhecer a trajetória de um de seus antigos jogadores e líderes. O fundador, Adalto Neves, deu origem àquela instituição esportiva há 8 décadas. Depois dele, várias gerações de atletas ajudaram a manter viva a chama do Cruz do Ouro. Mestre Tadeu foi uma dessas figuras que fizeram parte dessa história e ajudaram a transformá-la em patrimônio afetivo da comunidade. Dessa forma, denominar o equipamento público como Ginásio de Esporte Mestre Tadeu, o Tadeu Antônio dos Santos, representa uma homenagem ao cidadão, ao pai de família, ao atleta, à liderança esportiva e, sobretudo, ao homem que fez parte da história do seu povo. O esporte ensina disciplina, respeito, perseverança, companheirismo e espírito de equipe. A dar o nome de Mestre Tadeu a esse espaço, estaremos associando sua memória a valores que devem continuar sendo transmitidos às crianças, aos adolescentes e aos jovens do sítio GAC. Que cada partida disputada naquele ginásio possa representar também uma lembrança de todos aqueles que no passado jogaram em campos simples, defenderam as cores do Cruz do Ouro e fizeram do futebol uma das maiores expressões de união daquela comunidade. Que o nome de Mestre Tadeu permaneça, portanto, como parte viva da história do sítio GAC. E que o novo ginásio seja, para as futuras gerações, não apenas um lugar para praticar esporte, mas também um lugar onde se possa dizer: aqui está o nome de um homem que fez parte dessa história. Diante de todo o exposto, considerando a trajetória pessoal, familiar e esportiva da comunidade, de Tadeu Antônio dos Santos, o Mestre Tadeu, bem como sua participação na história do Cruz do Ouro, fundado por Adalto Neves, que este ano completa 80 anos de existência, entendemos que essa é uma justa homenagem legítima e merecida. Por essa razão, solicito aos novos vereadores a aprovação deste projeto de lei. 19 de agosto de 2026, Evandro Alves Machado, vereador. Após a leitura, encaminho os projetos acima citados para as condições, para análise e depois apreciação dessa casa. Em seguida, apresento a indicação de número 39/2026, de autoria do vereador Diego de Maguila. Peço à redatora de ata fazer a leitura da mesma. Indicação 39/2026. Assunto: indica ao Poder Executivo Municipal a implantação da Unidade Básica de Saúde, UBS, no bairro Maria Fernandes. O vereador Diego Barros dos Santos, Diego de Maguila, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente apresentar a presente indicação ao Poder Executivo Municipal, solicitando que sejam adotadas providências necessárias para a implantação de Unidade Básica de Saúde, UBS, no bairro Maria Fernandes, no município de Olho d'Água das Cruzes. Justificativa: o bairro Maria Fernandes possui moradores que necessitam de acesso próximo e adequado ao serviço de atenção básica à saúde. A implantação de um UBS no bairro permitirá que a população tenha atendimento de saúde mais próximos de suas residências, facilitando o acesso às consultas médicas e de enfermagem, acompanhamento de gestantes, crianças, idosos e pacientes com doenças crônicas, vacinação, prevenção de doenças e demais ações da atenção básica. Além de beneficiar diretamente aos moradores do bairro Maria Fernandes, a unidade poderá atender comunidades e áreas próximas, conforme o planejamento territorial da Secretaria Municipal de Saúde. A medida também contribuirá para a descentralização dos serviços de saúde, reduzindo a necessidade de deslocamento da população para outras regiões do município e fortalecendo, assim, a atenção básica como porta de entrada do Sistema Único de Saúde, o SUS. Indico ainda, primeiro, que seja feita a realização de estudos técnicos para avaliar a viabilidade da implantação da unidade básica, a UBS, no bairro Maria Fernandes. 2. A identificação e disponibilização de área adequada para a instalação da unidade. 3. A elaboração de um projeto técnico e estimativa dos investimentos necessários para a construção, aquisição, reforma ou adequação de imóvel.
conforme a alternativa tecnicamente mais adequada. 4. A busca de recursos próprios estaduais e federais para viabilizar a implantação dessa unidade. 5. A definição da estrutura necessária ao funcionamento da UBS, incluindo consultórios, sala de vacinação, enfermagem, recepção, farmácias e demais espaços necessários. 6. A avaliação da necessidade de implantação da equipe de saúde da família para atendimento da população da região. 7. O encaminhamento a esta Casa Legislativa das providências adotadas e, sendo possível, um cronograma para a implantação da unidade. Diante do exposto, solicita ao Poder Executivo que analise a presente indicação e adote providências necessárias para sua viabilização. Diego Barros dos Santos, vereador. Não havendo mais nada no expediente, passo para a fase da ordem do dia. Na ordem do dia, coloco em discussão e depois em votação o projeto de lei de número 16/2026, de autoria do Poder Executivo. Em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Vereadora Josélia Cavalcante. Aprovo. Vereador Evandro Machado. Aprovo. Vereador Diego de Maguila. Aprovado, senhor presidente. Vereador Cícero Cruz. Aprovo. Vereadora Léa Barbosa. Aprovo. Vereadora Carol Queiroz. Aprovo. Vereador Digão. Aprovo. Vereador Bebé de Pedro Zequinha. Aprovo. Vereador Manuel Messias. Projeto aprovado e será encaminhado ao Executivo. Em seguida, coloco em discussão e depois em votação o projeto de decreto legislativo de número 2/2026, de autoria do vereador Evandro Machado. Em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, ouvintes da UFM, nossos internautas, servidores da casa, um abençoado dia a todos. Era só para justificar, foi lido aí, esse decreto legislativo é com referência a um título de cidadão honorário para Alberto Carlos de Aguiar Nunes, que é funcionário da EMATEI e foi contra no município de Ilha das Flores há muitos anos, com relevantes serviços prestados aos agricultores, da Secretaria de Agricultura do nosso município. Então, eu em conversa com ele e ele hoje é praticamente o olho da Guense, é o olho da Guense, pelo comportamento, pelo compromisso. Eu acho que seria justo essa casa conceder um título de cidadão a Alberto Carlos de Aguiar Nunes. Muito obrigado pela atenção dos senhores e conto com vossas excelências para a aprovação desse projeto de resolução. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, eu coloco em votação. Vereadora Josélia Cavalcante. Aprovo. Vereador Diego de Maguila. Aprovo. Vereador Cícero Cruz. Aprovado, presidente. Vereadora Léa Barbosa. Aprovo. Vereadora Carol Queiroz. Aprovo. Vereador Digão. Aprovado, presidente. Vereador Bebé de Pedro Zequinha. Aprovo. Vereador Manuel Messias. Projeto aprovado por unanimidade. Em seguida, eu coloco em discussão e depois em votação a indicação de número 39/2026, que solicita do Poder Executivo que seja adotados providência necessária para a implantação de uma unidade básica de saúde, UBS, no bairro Maria Fernandes, de autoria do vereador Diego de Maguila. Em discussão.
Não havendo discussão, eu coloco em votação. Vereadora Josélia Cavalcante. Aprovo. Vereador Evandro Machado. Aprovo, presidente. Vereador Cícero Cruz. Aprovado. Vereadora Léa Barbosa. Aprovo. Vereadora Carol Queiroz. Aprovo. Vereador Ligão. Aprovo. Vereador Bebé de Pedro Zequinha. Aprovo. Vereador Manuel Messias. Consultado plenário, indicação aprovada. E será encaminhada ao setor competente. Passo para a fase das explicações pessoais por ordem de inscrição. Vereador Diego de Maguila, por ordem de inscrição, por 10 minutos. Bom dia a todos. Agradecer a presença do público aqui nesta Casa Legislativa, agradecer a todos que nos acompanham pelas redes sociais e aos novos colegas. Quero iniciar agradecendo a Deus por este dia, por poder estar aqui presente, representando o povo da nossa querida Ouro das Flores. Senhor presidente, eu quero iniciar agradecendo os novos colegas pela aprovação da minha indicação para o UBS Maria Fernandes. Eu acredito que irá beneficiar demais, senhor presidente, aquele bairro, né, que é um bairro praticamente ligado ali com o bairro Nova Brasília. E a UBS da Brasília está saindo, né, para um outro lugar que fica um pouquinho distante. Eu acredito que Maria Fernandes seria um lugar ideal para a implantação dessa UBS, levando em consideração também que o bairro está crescendo bastante, senhor presidente. Diante mais, parabenizar o vereador Evandro também pela indicação e pelos projetos aqui apresentados hoje, principalmente, senhor presidente, que é uma vitória para os professores, para a educação, esse projeto aqui aprovado por todos nós, né? É uma vitória para os professores. Senhor presidente, eu não poderia deixar de falar também hoje sobre a falta de água que a nossa população está enfrentando. Eu tenho recebido, né, várias mensagens da nossa população sobre a falta de água. Hoje mesmo eu recebi 3 mensagens lá do pessoal do Alto Cego, né, pedindo que fosse tentado resolver essa solução junto com a Conasa, com a Água do Sertão, e o povo está sem água, senhor presidente, pedindo até carro-pipa, né, e é algo que a gente, né, como somos representantes do povo, temos que dar uma atenção à nossa população, principalmente na questão de falta de água. Não só isso acontece em Água das Flores, como em cidades vizinhas. O prefeito mesmo de Piranhas repudiou a Conasa, a Água do Sertão, em suas redes sociais, pelo má serviço prestado lá em Piranhas. Cidades vizinhas como Santana do Ipanema, vereadores também já reclamaram da Conasa, Água do Sertão. São José da Tapera também. São várias discussões que vêm acontecendo, senhor presidente, com relação a água. É algo que pode falar, vereadora. Bom dia a todos. Obrigado, vereador Diego. Só para a gente estar ciente, acabei de falar com o Rafael, perguntando, até porque também fui cobrar sobre essa situação, porque estavam chegando os pedidos também para mim. E fui acompanhado de perto, vereador. E ele acabou de me informar o seguinte, que a Casal estava com um problema nas rodas. Devido a isso, a capacidade de água ficou 30% a menos. Fizeram algumas manutenções, finalizou hoje. Segundo ele, a água volta a normalizar hoje. Se tiver alguém que a água ainda não começou a chegar, pode entrar em contato com ele
que ele vai disponibilizar o carro-pipa. Só para ficar ciente que a gente também, pelo menos eu estava na cobrança também. Obrigado, vereador, pela parte. Licença só para ajudar. Rafael, que você falou, é pessoa da Conasa ou é da Prefeitura? Rafael da Conasa. Ah, tá. E como encontrar? Tem algum telefone ou vai lá na... Como foi que ele disse que poderia essas pessoas... Só para ajudar, vereador Diego. Não, tudo bem, fique à vontade, senhor presidente. Pode passar na Conasa, deixar o endereço ou entrar em contato com ele. Tá, obrigado. Obrigado, vereador. Obrigado, presidente. Obrigado a todos pelas palavras. Vereadora Carol, senhor presidente, é uma situação também que eu já tinha falado aqui em outras oportunidades, das situações, por exemplo, que sempre que tivesse uma manutenção, a Conasa, a Água do Sertão, avisasse com antecedência para a população se preparar, né, que irá faltar água para um determinado dia. O que não pode é acontecer essa situação de faltar água e a população não tem noção nem de quando é que vai chegar. De repente segue a sua caixa d'água, né, seca tudo e ele fica sem uma solução ali. E, infelizmente a conta chega, não deixa de chegar. Então a gente precisa dar uma atenção, senhor presidente, a essa situação de falta de água. Como Vossa Excelência falou, vereadora Carol, acredito que todos estão recebendo pedidos aí, reclamações no sentido de falta de água. E, como eu relatei, esta casa é a voz do povo. Então, como o povo clama por explicações, por pedidos, eu acredito que a gente tem que correr atrás para solucionar o problema, né? E também parabenizar o presidente pela compra do celular. Agora a Câmara Municipal tem um número institucional, isso é muito importante, senhor presidente. O senhor ter atendido minha indicação, parabéns, né? E de antemão, quero agradecer a todos, desejar um bom final de semana e que Deus nos abençoe. Muito obrigado a todos. Com a palavra, o vereador Bebé de Pedro Zequinha. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, né? O público aqui presente. Senhor presidente, é momento de agradecer primeiramente a Deus, né? Por mais um dia de sessão, né? Uma sessão muito aproveitosa, né? E várias indicações, né? Sendo aprovada, que bom. Senhor presidente, eu também aqui na minha fala hoje eu quero agradecer a todos os colegas vereadores pela indicação que eu fiz na sessão passada, né? De uma praça que está sendo construída lá no sítio Guarani e com a academia. Dizer que a população ficou muito feliz, não só comigo, com essa casa, pela aprovação. A gente conhece o Guarani, né, que hoje, quem passou há 5 anos e poucos atrás, se chegar no Guarani não conhece. E da alegria que está o Guarani calçado, com várias, entendeu? Descendo ali acesso, depois da até seu Didi lá embaixo, que vai ser asfaltado. Então, é muito importante quando a população nos procura e fica feliz. Dizer que jamais esperava, né, de uma benfeitoria. E ficando feliz também do Guarani tem uma praça, né? Tem muitas pessoas idosas que ficam no Pedrão, tem, né? Praça, né? De academia e tudo, mas fica um pouco distante já. E o Guarani se merece e esta casa teve a compreensão da indicação votar. Tenho certeza que não só foi esse vereador que foi procurado sobre essa praça com a montagem de academia, mas foi tudo. Isso me deixa feliz. Dizer que esta casa tem de andar em mão dada porque nós somos representantes da população. E o político, para chegar aqui nessa casa, ele tem que ter uma história. Todo mundo pode ser político, todo mundo pode ser candidato, mas a população tem que ver isso, quem foi ele no passado, o que ele fez para poder chegar até aqui. Né? Eu sei que a vontade de muita gente é ser, mas vamos olhar se vai ter o compromisso, porque o político, ele tem que lutar pela população, não é só pelo interesse próprio.
Então isso o vereador Bebeto Pedro aqui vai sim andar de mão dada com esse grupo, trazendo bem para o Galo. Eu não quero, em momento nenhum, sair e deixar uma história aqui e dizer que eu não fiz nada. Eu tenho certeza que eu subo para essa tribuna porque eu tenho contribuído bastante e vou contribuir. Eu sempre olho para aqueles que é mais fácil de condição, porque uma coisa, vereador Digão, é quando o caba tem, que diz tanto faz que eu tenho aqui, mas a gente tem que ver que nossa população precisa de nós políticos para ir atrás quando a gente não pode de quem pode. Então eu vejo hoje, me encontro sempre com pessoas, né, que votam em outro vereador, mas feliz, né, cada um com seu compromisso. Nós somos outro vereador para trabalhar para o nosso município. Então não tem por que choro dizer que a gente não pode fazer. Quando a gente não pode fazer muito, mas faz com o tamanho que você é. Eu mesmo não tenho dificuldade, eu, graças a Deus, pelo meu primeiro mandato, né, eu acertei ser eleito e tive a honra de ter esse prefeito, né, que hoje, graças a Deus, está, né, brilhantando a nossa cidade, né, que tem o respeito por esta casa e pelo povo uruguaiense, porque não é fácil ser vereador e não tem um prefeito que honre os seus compromissos. Então, eu fico feliz, por isso que tiro todo momento também para estar fortalecendo o grupo que o prefeito Zé Luiz acompanha, porque a gente, sem um grupo político que pense na população, a gente não é ninguém. Então, nesses 43 dias, não vou dormir, eu vou tirar tão embaixo, sempre lutando e defendendo que eu dava no caminho certo. Não vou, momento nenhum, deixar aproveitador, né, aqui aproveitar esse momento desses 43 dias para querer tomar posse, né, do que a gente vem fazendo. Eu não vou, com minha equipe, estar em campo para a gente defender sempre a nossa população. Porque depois desses 43 dias, se a gente não fazer o certo, quem vai sofrer é a população. Quem vai sofrer é o povo mais humilde. Então isso eu me deixa feliz de cada dia que se passa, que eu converso com as pessoas, que eu mando a mensagem, que a pessoa sinaliza dizendo que estamos juntos. E dizer que o papel vai ser esse, sim. Quero agradecer ontem para o nosso vice-prefeito também ter nos convidado pelo encontro de Emílio. Eu senti a firmeza naquele momento de tantos colegas lá, firmando o compromisso, né, que vamos segurar um na mão do outro e cada casa vai fazer o seu papel, para dar tudo continuidade ao que vem fazendo. A gente aqui, político, ele não pode ser só na maquiagem, o político ele tem que partir para cima, ele tem de lutar pelo povo, ele tem de também, no momento certo de uma campanha, ele está ao lado de quem trabalha, e eu vou defender sim, vou divulgar, porque quando tem serviço prestado, eu bato na porta e pode ter certeza que eu entro na porta da frente e saio na porta da cozinha e sou bem recebido. Eu não vou ter, assim, preocupação nenhuma, que eu vou trazer sim a população no dia 4 para dar a resposta, mas vou mesmo, não vai ter dificuldade, porque o trabalho, ele todo dia a gente faz. Eu faço a campanha trabalhando, não tem negócio de dizer que eu estou cansado não, porque a gente sabe a necessidade do povo e a gente não pode fechar a porta para quem precisa. A gente tem que estar com as portas abertas, porque quando o cara bate na porta do político, porque ele vem e está precisando. Então, eu quero deixar aqui a minha alegria desse grupo de vereador que nos dá as mãos, que pensa sempre em onde água avançar, de ver a população de onde água, né, feliz. A gente vê todos os programas funcionando, e eu quero que eu dava cada vez que se passe, né, sejam dias melhores para a população. Então, senhor presidente, por hoje é só, e muito obrigado, que seja uma sexta-feira abençoada para todos nós. Com a palavra o vereador Evandro Machado. Senhor presidente, senhores
vereadores, é um prazer voltar mais uma vez à tribuna dessa Casa Legislativa. E aqui eu quero iniciar parabenizando os vereadores que apresentaram proposições buscando o melhor para o Olho d'Água das Flores. E quero agradecer a aprovação do projeto de resolução que concedeu o título de cidadão honorário ao nosso amigo Alberto Carlos de Aguiar Nunes, né, funcionário antigo da Emater aqui em Lagoa das Flores e que tem relevantes e importantes serviços prestados aqui no município, em especial na área da agricultura. Né? Então a gente agradece. E apresentamos no dia de hoje também um projeto de lei onde a gente vai nomear, dar o nome, né, ao ginásio de esporte que está sendo construído no Sítio Gato. Né, o nome de Tadeu Antônio dos Santos. Uma pessoa que foi muito importante e importante continua sendo a sua memória naquela localização, pelo serviço prestado àquela comunidade, pelo desenvolvimento que ajudou a fazer na área do esporte, na área da cultura daquela região, e a gente sabe que é difícil a vida que as pessoas enfrentam na zona rural. É muito mais difícil do que na zona urbana. Eu acho que vai ser, se vocês pegarem e ler a justificativa, a gente vai ver que foi mais do que justa essa indicação neste projeto de lei. Então a gente quer contar também com o voto dessa Casa Legislativa para aprovar esse projeto de lei, quem sabe na próxima sessão. Quero fazer um registro também aqui sobre a preocupação do vereador Diego de Maguila, que é também uma preocupação dessa Casa Legislativa, como bem frisou a vereadora Carol, o presidente Zé Carlos, e pode ter certeza que qualquer problema que a gente tenha no abastecimento de água, tanto na zona urbana como na zona rural desse município, não é por vontade, não é por omissão, não é por conivência do governo municipal, do prefeito Zé Luiz e sua gestão, e nem dessa Casa Legislativa. A gente tem tido nos últimos dias reiteradas reuniões com o pessoal da CONASA, visita a regiões da zona urbana, da zona rural. A gente está acompanhando a equipe da CONASA e o município tem conseguido fazer, com essa parceria, várias extensões de rede de água no nosso município, tanto na zona urbana como na zona rural. Então, o que a gente está podendo fazer para solucionar esse problema, ou pelo menos diminuir esse problema a gente tem feito. E a população pode continuar contando com a gente. Nós estamos do lado do povo, do lado da população, até porque nós moramos aqui também. A gente não trabalha aqui, a gente não faz política aqui e mora fora, não. Os problemas que acontecem no nosso município, a gente sofre também. Então é por isso que a gente tem uma Casa Legislativa unida. Quando eu falo que essa casa é unida, é porque o sentimento que a gente tem é de união dessa casa. E essa união é para ajudar a resolver os problemas do nosso município. Não tem outro motivo, de maneira nenhuma. Aqui a gente pode ter divergência política, porque ninguém é obrigado a seguir a política de ninguém. Ninguém é obrigado a fazer a política que o outro faz. Agora, a gente tem que dar sempre prioridade à nossa população, à nossa comunidade. A gente tem que buscar sempre melhorias para a população do nosso município, para o crescimento do município de Lagoa das Flores. Isso aí eu acredito que vem acontecendo. Não é o vereador que está dizendo, não são vereadores que usam essa tribuna para falar. A gente está vendo aí
na realidade, aos olhos no trabalho que essa gestão vem fazendo, a mudança que ela vem provocando no município de Olho d'Água das Flores. Então, eu quero dizer aos senhores que essa casa continua de pé para ajudar a gestão a gerir esse município, a fazer esse município crescer, como também a fiscalizar as ações que o município faz. Podem ter certeza que essa casa não se disputará de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Agora, toda a confiança que é dada a essa gestão não é à toa. É pelo compromisso que ela tem demonstrado, é pelo trabalho que ela vem fazendo a cada dia que passa à frente do nosso município. É um trabalho diferente do que acontece em municípios circunvizinhos. Olho d'Água voa hoje e a gente quer que Olho d'Água continue crescendo. Eu ouvindo atentamente as palavras do vereador Bebeto Zaquinha, você tem toda a razão. A gente tem que valorizar todo ser humano, até porque cada pessoa é um voto. Não existe pessoas que têm direito a 2 votos. É um voto. Então, o voto daquela pessoa que se acha mais humilde é o mesmo valor daquela pessoa que se acha mais importante. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo. A política é para ser feita assim, enxergando o futuro, enxergando a nossa população e buscando melhores dias, porque foi aqui que a gente escolheu criar nossos filhos, nossos netos, e é aqui que a gente tem que dar a nossa contribuição. Então, presidente, muito obrigado pelo tempo disponível e a gente está muito satisfeito e obrigado aos senhores vereadores por tudo. Muito obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, eu quero agradecer aos novos colegas vereadores que participaram dessa sessão ordinária, agradecer ao público aqui presente, a todos aqueles que nos assistem através dos canais desta casa e que nos ouvem através da Olho d'Água FM. Tenhamos todos um ótimo final de semana e, em nome de Deus e pela grandeza do nosso município, declaro encerrada essa sessão.